Os primeiros dias em casa com o bebê são um verdadeiro caos, mas o desenvolvimento está a toda e é preciso agir rápido. Eu sou Ricardo Natividade, pedagogo, pai de primeira viagem, e esse é mais um vídeo da série Desenvolvimento Infantil. Está começando o Paizão Total. E aí, pais, beleza? Nos primeiros 6 meses de vida da criança, não é nem preciso falar que tudo está em desenvolvimento. Um dos principais é o motor e outro a linguagem. Importante ressaltar que nos primeiros meses de vida, a criança pensa que ela e a mãe são uma coisa só. Por isso essa relação é tão única. Já que estamos falando dessa relação, vamos falar da alimentação. Nos primeiros meses de vida, a criança deve se alimentar única e exclusivamente do leite materno. Mas há mães, querendo ou não, que não conseguem prover todo o leite que seu filho necessita. Daí a necessidade de complementos. No caso de precisar de complementos, é aquela velha história. Aceite que dói menos. Não dê atenção para o que os outros falam e simplesmente acate a orientação do pediatra. É melhor dar o complemento do que a criança passar fome e ter o seu desenvolvimento comprometido. Além da criança achar que ela e a mãe são uma coisa só, ela está totalmente voltada para si mesmo nessa primeira fase do desenvolvimento. E isso se exterioriza bastante no desenvolvimento motor, já que, querendo ou não, a criança está tentando coordenar todos os movimentos e conhecer o próprio corpo. Aqui tem uma grande questão que eu acabei aplicando no meu filho, estudando em relação a isso. Nessa primeira fase é muito normal a criança levar a mão à boca. E estudando principalmente um livro falando sobre o Vallon, ele fala que nessa fase a criança explora o mundo através do tato da mão e da boca, tanto que é muito normal a criança pegar uma coisa e levar à boca, né? Porque ela tenta experimentar tanto com o tato quanto com a boca. Então, nos primeiros meses, toda vez que o Léo levava a mão à boca, a Tati e as avós ficavam naquela coisa de tira a mão da boca, tira a mão da boca, tira a mão da boca. E aquilo começou a me incomodar e, lendo essa parte do Vallon, eu resolvi assumir o futuro, talvez, vício dele de ficar pondo a mão na boca versus essa experiência única que é justamente colocar a mão na boca, os dois objetos de exploração do mundo se unindo. Eu faço até uma comparação com calibração de equipamento, né? Então parece que a criança consegue perceber a si mesma nesse movimento de colocar a mão na boca. Da chupeta eu não posso falar muito porque o Léo recusou a chupeta, nunca usou a chupeta, mas eu posso falar que ele não ficou com vício de chupar dedo nem de ficar colocando a mão na boca. Foi realmente essa primeira fase de experimentação. Então é uma coisa que eu recomendaria, não se importar tanto nesses primeiros meses com a mão na boca da criança, porque, querendo ou não, é uma forma dela explorar o próprio corpo e aproveitar esse desenvolvimento motor e conhecer melhor o mundo. Em relação à linguagem, é óbvio que uma série de coisas estão acontecendo. Uma coisa muito importante a se fazer é conversar com a criança normalmente. A gente não precisa simplificar o nosso código para que ela entenda. Ela tem que entender justamente o nosso código como ele é de fato. Ter aqueles momentos de falar como criança e ter aquelas brincadeiras bilu-bilu, tudo bem. Mas tentar conversar o mais normal possível com a criança, como se ela estivesse entendendo. Já fiz um vídeo falando que elas realmente entendem. Então é através dessa comunicação normal que ela vai aprender a se comunicar. Não defendendo a língua de sinais, mas já defendendo. A linguagem gestual aparece antes mesmo da linguagem oral, justamente por uma série de desenvolvimentos físicos. Então, uma coisa interessante que acontece em relação à linguagem é que a criança tenta pegar um objeto, vamos supor um brinquedo, e ela tenta alcançá-lo e não consegue. E um adulto, vendo essa reação, pega o brinquedo e alcança para a criança, né? Percebe que ela quer aquele brinquedo e acaba
entregando esse brinquedo para a criança. Então a criança, com o tempo, passa a não mais direcionar a sua interação para o objeto, para de tentar pegar o objeto e tenta mostrar para o adulto que está tentando pegar o objeto, justamente para que o adulto alcance. Esse é o princípio do apontar, e é assim que a criança começa a apontar e a desenvolver essa linguagem de comunicar alguma coisa a alguém através de gestos e de uma comunicação mais voltada para a linguagem da comunicação. Porque ela, querendo ou não, já faz isso desde que nasce, com o choro, mas a partir de então começa a ser mais consciente. Uma coisa muito importante, que isso deve acompanhar todo o desenvolvimento linguístico da criança, é tentar não antecipar a ação da criança, não antecipar ela querer o brinquedo, ela querer a água, esperar ela pedir, esperar ela ter a intenção de querer, né? Quando ela começar a falar mais pra frente, eu vou até comentar em outros vídeos, mas esperar falar o por favor, esperar falar o que quer alcançar, para que ela comece a realmente desenvolver essa linguagem e ter o objetivo de comunicar alguém e não ficar presa à interação com o objeto. Outra coisa interessante nesses primeiros meses é que a criança não tem a noção de objeto permanente. Ou seja, se ela quer um brinquedo, por exemplo, se você cobre com um pano, ela simplesmente desencana do brinquedo porque ela acha que ele deixou de existir. Ela não tem a malícia de levantar o pano e saber que aquele brinquedo continua existindo por trás daquele pano. Por isso, muitas vezes a criança chora tão desesperadamente quando o adulto, a mãe ou alguém sai do ambiente, porque ela acha que aquela pessoa deixará de existir. Não por isso é preciso que fique alguém com ela o tempo inteiro, porque isso também é importante para que ela se acostume e entenda que ela tem momentos que ela tem que ficar sozinha. Isso nos leva ao ensinar a dormir. A criança não tem noção de dia e noite, mas para o desenvolvimento físico, fisiológico, é muito importante que ela passe o maior período possível dormindo no período da noite, que é onde os hormônios trabalham melhor. Então, o Léo até hoje, está com 3 anos de idade, até hoje o horário dele dormir é às 8 horas da noite. E no começo a gente penou muito para conseguir colocá-lo nesse horário, porque ele estava totalmente desregulado e para a gente foi realmente muito trabalhoso, mas a gente insistiu até conseguir que ele realmente tivesse esse horário para dormir, fosse dormir às 8 e passasse o maior período possível dormindo à noite. Então ele dorme das 8 até as 6, 7, 8 da manhã que seja, mas ele aproveita o máximo da luz noturna. A coisa da cama compartilhada ou do quarto próprio da criança, eu particularmente, principalmente no primeiro ano de vida, eu sou a favor do quarto separado, principalmente quando o casal é casado, porque eu acho que a intimidade do casal deve ser preservada, mas por uma série de motivos de segurança, eu acho que o primeiro ano é importante a criança ter o seu próprio quarto, até por uma série de desenvolvimentos. Mãe separada, pai separado, ou se optar por cama compartilhada, não é um grande problema, mas não acho que é uma bandeira que a gente possa levantar que seja ideal para todas as famílias. Eu acho que o principal, o comum, seria realmente a criança ter o seu próprio quarto, mas existe a possibilidade da cama compartilhada, não deve ser descartada. Em algumas situações ela é até possível e agradável. Para terminar, uma mensagem aos pais de primeira viagem. Eu já trabalhava há 3 anos na educação infantil, já sabia trocar fralda, fazer mamadeira e uma série de coisas. E nos primeiros dias me via absolutamente perdido, não sabia nem ferver água, me atrapalhava se tinha que colocar o fogão dentro da panela, a panela dentro da água. É uma loucura, porque é uma explosão de emoções, né? A gente tem que cuidar do bebê, tem que cuidar da mãe, e tem que cuidar de família, amigos, e são realmente muita tribulação nesses primeiros meses, muita força, foco, vai passar, vai melhorar,
e você não está sozinho nessa, precisando de ajuda, estamos aí. Obrigado, pais, obrigado, mães, e a todos que assistiram esse vídeo. Beijo, tchau. Vamos ver, tentar de novo. Tentar recuperar meu iPad de volta. Perdi meu iPad. Que legal. Que ideia maravilhosa que eu tive.